Queria ver as carinhas de vocês aqui. Vamos animando. Vou ligar a câmera. Oi, Marco. Amanda. Rafael. Nayana. Tudo bem, gente? Helena. Só um tempinho, mãe. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Tudo bem? Oi, Clara. André. Jefferson. Laura. E aí, galera? Vamos começar então mais um. Oi, Duda. Grace. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Ari! Cadê? Araci. Quem falou, gente? Foi a Araci? Oi, a Gleice. Oi, Gleicinha. Oi, minha linda! Bom, a gente vai encontrando amigos. É desse jeito. Muitos amigos. Muitos amigos. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. Então, hoje a gente vai fazer uma aula dos moldes daquela última, né? A gente vai continuar passando algumas cenas. Teve um pessoal que não vai poder estar presente hoje, então pediu, por favor, faz a minha cena só quando eu puder estar em aula. Então, eu vou deixar mais para um encontro futuro. Mas a minha ideia é que a gente tenha mais ou menos esse encontro marcado aqui às 3 horas, toda segunda-feira. Talvez eu até mude o horário, estou estudando essas possibilidades, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos um encontro marcado toda semana para a gente poder dar uma continuidade, assim, ter mesmo esse lugar que é um lugar que a gente sabe que a gente pode tirar dúvida, que a gente pode ter esse canal aqui aberto entre a gente, uma vez por semana, mais ou menos. Tá bom? Então, vamos começar. Laura, vamos ver com qual cena aqui a gente começa. Deixa só eu pensar. Vamos... Márcia não vai poder estar presente, mas ela pediu para eu fazer a cena dela, então eu vou fazer. Deixa eu ir lá atrás. Hoje a gente tem uma cena da Lívia. Deixa eu ver se a Lívia está aqui. Eu acho que ela ainda não está aqui. Mas a cena da Lívia foi uma cena muito boa. Que ela, na verdade, eu fiquei entre a cena da Lívia e a cena da Dandara. E o que fez a cena da Lívia não passar a Amanda falando, a Lívia é maravilhosa, ela realmente é maravilhosa. O que fez a cena da Lívia não pegar a vaga foi o fato de que ela não se enquadrou exatamente nas regras que eu tinha colocado. Então, eu não teria... Oi, Vinícius! Eu não teria, digamos assim, desqualificado, assim como eu não desqualifiquei nenhuma cena que passou de 1 minuto, mas se 2 cenas tivessem ficado muito boas, que foi o caso da cena da Dandara e da cena da Lívia, ia pegar quem realmente cumpriu as exigências, né? Então, a cena da Dandara tinha 1 minuto, a cena da Lívia tinha 2 minutos. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal da gente pensar. Sabe? Sempre que a gente participar de alguma seleção, a gente procurar mesmo seguir à risca as regras da pessoa que colocou a seleção. Porque, como eu disse, no meu caso, eu não desqualifiquei as cenas, mas se vocês tivessem, se tratasse de uma seleção para um filme, para uma coisa mais rigorosa, provavelmente a pessoa seria desqualificada. Então, independente da qualidade da sua cena, você já ia perder ali de cara, né? Vamos começar pela cena da Márcia, que apesar dela não estar aqui, ela não vai conseguir assistir a aula hoje. Pra gente, tem uma coisa muito importante para falar em relação à cena da Márcia. Então, eu acho que vai ser um aprendizado bem legal para todo mundo. A Laura... Ui, desculpa, Mate, cortei, fala. Fala aí. Não, eu ia só falar para a galera ter um pouquinho de paciência quando você pedir para eu colocar as cenas, porque eu tenho que abrir num programa específico, senão trava. Então, às vezes, eu dou um delay aqui, mas eu estou acompanhando. E aí era só para pedir para quem tiver de câmera fechada e puder abrir, para a gente ter uma sensação maior de contato, é mais bacana. Exatamente. Gente, para mim é bem importante que vocês... A Bela está falando hoje, eu não posso ligar a câmera. Tá, sem problema. Mas, assim, quem puder ligar, e realmente eu gostaria que vocês mesmo tentassem, porque para mim faz muita diferença. Se eu vejo vocês, sabe? Para mim
É uma outra aula, se eu estou vendo vocês e se eu não estou vendo vocês. Foi a Márcia que você pediu, né? Foi a Márcia que eu pedi. A gente tem quem hoje? Márcia, Vinícius, Lívia. Laura, só me ajuda com isso. Temos Márcia, Vinícius. O Paulo pediu para ser semana que vem. Então, Márcia... Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho Lívia, Bruna... Bruna, tá. Bruna era a minha quarta pessoa. Acho que a Bruna também não vai estar hoje, mas ela pediu. Comenta minha cena para melhorar. Paulo, Vanessa... Marco foi semana passada, Daniel foi semana passada, Greta foi semana passada. Acho que é isso. Então tá. Então vamos tentar fazer quase todo mundo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Começando pela cena da Márcia. É fácil julgar, né? A senhora já se colocou na minha pele? Já tomou ônibus lotado? Já parou pra olhar pro meio daquele inferno ali, 6 horas da tarde, que tem sempre alguém de olho na tua bunda? Já teve que sair dando cotovelada nos caras que se aproveitam do ônibus lotado pra te enfiar a mão valendo? Duvido. O ônibus que a senhora pega tem no mínimo ar-condicionado, né? Tô cansada. Tô cansada de todo mundo me enchendo o saco. Eu tirei nota baixa sim. Sabe por quê? Eu vou estudar que horas? No meu trabalho mal tenho tempo de engolir um sanduíche. E na hora da saída, eu tenho que aguentar a cara de cu daquele meu chefe, dizendo que eu sou uma folgada, que eu tô matando trabalho. Acho que ele nunca parou pra pensar que eu só queria ter uma vida melhor. É sempre alguém dizendo que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você nunca tem paz. Sabe o que eu queria de verdade? Era que alguém se colocasse no meu lugar. Era que alguém se colocasse nessa vida que eu levo. Nesse lugar de merda que eu ocupo no mundo. Só isso. Show. Então vamos lá. Laura, só para ter certeza, a gente está no Speaker View, né? Tá, agora eu pinei você. Tá, nada. Então vamos lá. Bom, como a Márcia não está aqui, eu acho uma pena, porque eu adoro quando a pessoa está aqui, porque a gente pode conversar, mas enfim. Então eu vou falar, e se vocês tiverem dúvida, é só abrir a câmera e a gente vai aqui se entendendo. A cena da Márcia é uma cena bem interessante. A gente também tem o problema que a gente falou na semana passada em relação à cena da Márcia. Ela poderia ter feito ter tido um upgrade enorme na cena dela se ela deixasse a coisa mais pessoal. É claro que toda mulher já passou por algum episódio de assédio, né? Todo mundo já pegou um ônibus na vida, todo mundo já levou uma mão na bunda. Todo mundo sabe o que é isso. E a bizarrice que é quando você sofre algum episódio de assédio. Agora, ainda assim, quando a gente coloca um texto falando, quando a gente coloca uma questão numa cena, quando a gente deixa eu reformular essa frase. Quando a gente coloca uma questão na cena, essa cena vai ganhar mais potência, ela vai ficar mais forte se você usar as coisas mais importantes, mais caras para você. Então, apesar de todas nós já termos vivido momentos de assédio, ter sido, sei lá, alguma passada de mão no ônibus ou alguma cantada na rua, isso nunca vai ser tão forte quanto um assédio emocional de alguém mais próximo. Então, se ela tivesse usado ali, por exemplo, um assédio emocional, uma violência emocional que ela tenha sofrido dentro da casa dela, ou do marido dela, ou do pai dela, ou da mãe dela, de pessoas que estejam mais próximas ali do círculo dela, a cena dela já ficaria mais forte, já ficaria mais interessante. Eu também não consigo ver muito claramente, a Márcia, ela coloca o coração dela na mesa. Eu não acho que ela está assim, totalmente... Ela não está desconectada do que ela está falando. Eu vejo que há um engajamento emocional ali. Mas eu não vejo coisas tão fortes quanto poderiam ser e nem tão específicas quanto poderiam ser. Então, a gente tem que ajustar a substituição dela e a gente tem que ajustar qual é essa coisa do assédio, qual é esse episódio do assédio. Provavelmente,
A substituição dela, a pessoa com quem ela está falando ali, que é pessoal, né, na cena dela, vai ser a mesma pessoa que ela vai usar para esse assédio. Isso fica muito confuso ou dá para entender mais ou menos, assim? Porque eu sei que quem já estuda comigo entende isso tranquilamente, mas para quem não estuda, talvez isso fique ideias muito ainda abstratas, né? Enfim, se vocês sentirem necessidade, é só realmente abrir o áudio e perguntar. Agora, a coisa realmente importante da cena da Márcia que eu queria trazer, assim, por que eu trouxe a cena da Márcia? É para falar sobre fisicalização. A gente acha que... Gente, eu juro por Deus, assim, eu não sei de onde a gente tirou isso. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que começou a ensinar isso. E aí depois todo mundo começou a ensinar igual. Que é, a gente não pode se mexer para a câmera. Por favor, reparem, comecem a reparar em filme, em novela, os atores que vocês admiram, eles se mexem muito. Se mexem muito. Outro dia eu estava vendo Serra Pelada, né, com o Juliano Casarré e o Matheus Nastergalli. Matheus Nastergalli não, tem até o Matheus Nastergalli, mas é o Júlio... Júlio Andrade. Valeu, obrigada, Vinícius. Cara, eles se mexem pra caramba, muito, assim, tem uma cena deles chegando, os dois, que é um plano aberto, o Juliano Casarré cai com o corpo, brinca com ele, são fisicalizações enormes, sabe? Mexe o braço, mexe o corpo inteiro, mexe a perna, as pessoas se mexem, sabe? E uma coisa é você entender que se você tá num plano muito, muito fechado, e você tá com foco ali milimétrico, se você se mexer para frente ou para trás, aquilo vai dar um problema na sua cena. E isso é uma situação que você tem que lidar. E realmente você não pode se mexer muito. Mas para que você chegue confortável nesse lugar de você poder fazer uma cena nesses moldes, né? Você se sentir confortável estando parada num ponto em que você realmente não pode sair do foco, você precisa ter podido estar muito livre no seu treinamento e no resto do filme, sabe? Assim, você tem que fazer... você tem que poder fazer esse personagem do tamanho seu da vida. Tipo, eu gesticulo pra caramba, sabe? Todo mundo gesticula pra caramba, né? Assim, eu acho que se você é uma pessoa muito, muito contida, ok, você levar isso para os seus personagens, mas isso também não pode ser em todos os personagens, porque você eventualmente vai fazer um personagem que seja mais para fora, que seja mais comunicativo, então você vai precisar gesticular, né? A fisicalização em cena, ela traz um respiro de vida, assim, você começa a acreditar muito mais naquele personagem. Então, assim, a Márcia começou a cena dela muito, muito, muito parada. E aí depois ela tem até um pequeno movimento, mas depois ela volta para esse lugar, assim, muito parada. E ela até tem gestos. Você vê que o ombro dela se mexe um pouquinho. Ou seja, como ela tá cortada, né? Você sabe que ela tá por aqui e ela tá mexendo as mãos. Só que isso ainda não basta pra gente. Você precisa ter gestos e você precisa ter alguns gestos altos para que a câmera possa te pegar enquanto você estiver num plano mais ou menos por aqui, né? Que é o caso da cena dela. Então, assim, não tenham medo de se mexer. Quanto mais vocês, reparem nas séries que vocês estão vendo agora. E não só em séries gringas, sabe? Nas séries brasileiras e nas novelas brasileiras. Os atores se mexem bastante. Então, uma coisa é você estar num plano muito fechado, você vai estar num close e aí o diretor, provavelmente você vai saber, né? Que você está num close muito fechado, então que você ali não vai poder se mexer muito. Mas fora isso, essa é a única situação que você não pode se mexer. Todas as outras situações você deve poder sentir essa liberdade de se mexer. E a cena fica muito, muito, muito melhor, tá? Então, a cena da Márcia, para você que vai assistir essa aula gravada hoje à noite, que ela já me falou que vai assistir, para melhorar muito a sua cena, fisicalizar, botar no corpo, sabe? Falar mesmo com o seu corpo, fazer gestos. Se você fala, por exemplo, já ficou no ônibus lotado, você pode imitar, entendeu? Você segurando ali segura a barra do ônibus, sabe? Já ficou no ônibus lotado? Entende? Já sentiu a pessoa passar a mão? Você sabe o que é passarem a mão na sua bunda? Você pode fazer essas coisas. Sua cena vai ficar muito, muito, muito melhor. E aí, um outro detalhe que é trazer ela cada vez mais para o pessoal.
O terceiro detalhe da cena da Márcia, que isso é muito comum, acho que a maioria das cenas que a gente vê. É mais interessante quando você começa a cena com um monólogo interno sem texto falado. Então, assim, essas cenas que você está gravando para, vamos fazer um videobook, ou se a gente está falando de um cadastro para uma emissora, né? Ou se, enfim, são essas cenas que você se prepara para fazer um monólogo de 1 minuto, digamos assim, né? Se você está cortando uma cena de um trabalho, você não vai ser bem diferente. Mas nessas cenas que você grava, fazer um trabalho de 1 minuto, tenha sempre uma pré-frase. Você pode até escrever isso mesmo. Você tem ali o seu texto, né? Escreve antes da primeira fala uma outra fala. E antes da última fala, uma outra fala. E essas falas, você vai falar elas mentalmente. E você vai trazer para o corpo. Então, por exemplo, o texto da Márcia começa... não me lembro exatamente, mas eu acho que é. Você já pegou ônibus lotado? Você sabe o que é pegar ônibus lotado? E aí, o diretor dá o gravando. A gente acha que a cena começa quando o texto começa, né? Então, geralmente, o que acontece é... Gravando. A senhora já pegou ônibus lotado? Tá? E uma outra possibilidade seria... Gravando. A senhora já pegou ônibus lotado? Por exemplo, tá? Eu fiz mal. Mas é assim, a gente precisa ter um pequeno monólogo interno antes de você, de fato, entrar no texto. Isso vai fazer uma diferença brutal na cena de vocês. Porque isso mostra para o produtor de elenco ou para o diretor que, primeiro, você está à vontade em cena. Você está dominando aquele personagem porque você sabe qual é o conflito dele. Você está à vontade dentro do conflito sem ter que falar. Porque quando a gente fica nervoso, a gente tende a falar muito, né? E geralmente em teste é uma situação chata para qualquer ator. Eu acho que, na boa, acho que ninguém faz teste à vontade. Assim. Não sei, talvez a Meryl Streep faça teste, mas a Meryl Streep não faz teste. Né? Mas, assim, talvez pessoas muito, muito, muito grandes, que já têm uma carreira, né, super feita, talvez essas pessoas fiquem mais à vontade. Agora, gigantesca maioria dos atores, não. Então, a gente tende a querer correr com aquele texto, vou falar logo para me livrar, sabe? Então, tenham essa tranquilidade de ter um tempo em silêncio antes da primeira palavra e no final também. Também é muito importante você fechar o texto com um monólogo interno. Começar e fechar. Beleza? Alguma colocação sobre isso? Alguma dúvida? Tô rindo da Marina que tá. Não? Então, vamos para a próxima. Laura. Vamos botar a Bruna? Beleza, vou abrir aqui e já compartilho com vocês. Vamos supor que todo dia de manhã você come esse pão de alho no café da manhã. Aí do nada vem alguém e te oferece um bague. No primeiro momento você ia olhar e falar assim, bague? Até você experimentar. E esse é o problema. Esse é o meu problema. Eu sou um bague em meio a esse monte de pão de alho. Eu sei fazer 36 expressões. Da mais doce a mais dura. Isso são 6 expressões a mais do que todas as Kardashian juntas ao mesmo tempo. Então por que antes de você me chutar, você não me experimenta? Só pode ser um complô. Eu acho que as pessoas olham e falam assim, nossa, essa menina tem uma genialidade, tem um dom tão grande, né? Uma coisa, uma estrela. Realmente eu sou, só que ninguém sabe disso ainda. Não dá pra olhar pra mim logo de cara e falar assim, nossa, é uma Isis nata, assim, embora eu me sinta a própria Isis. Eu sei que eu tenho muito a oferecer. Eu
sei tossir naturalmente. Tem gente que nem tem esse dom. Eu sou um aglomerado de talento condensado. Você conhece a piada do caixeiro viajante? Eu tenho um repertório de 1000 piadas. Quando a pessoa é talentosa, né? São fatos. Se eu acho que essas meninas aí vão ficar na moda pra sempre, eu diria que não, né? Acho que a qualquer momento acaba pra elas. E aí vai ser a minha vez de brilhar. Obrigada, Laura. Cara, com a cena da Bruna, eu tenho vontade até de ficar voltando na cena e parar, assim, pedacinho por pedacinho e ir comentando. O Gerson perguntou, ela é um beagle? Não. Não é Beagle, é Bagel. Eu escrevi errado, perdão. Porque o Bagel é muito bom, velho. Muito não, bom. eu vou até falar, Bruninha, essa palavra é bagel. Então, isso assim, nesse caso específico, a pronúncia é importante, né? Porque a pessoa tem que poder entender o que é aquilo, né? Mas vamos lá. A cena da Bruna tem vários momentos muito, muito bons, né? Assim, eu me divirto assistindo, tenho certeza que vocês se divertiram também, que vocês viram também. O que ela poderia ter feito de mais interessante ainda? É uma cena de comédia, assim, de alta comédia, né? Obviamente, uma cena para ser engraçada. Então, no início, lembrem, aquela coisa de você, quando você fica nervoso e você corre com o texto. Ela poderia ter aproveitado aquele início muito melhor. Então, falar aquilo muito mais devagar. Por exemplo, o que você está visualizando ali? Provavelmente a Bruna já estudou um tempo comigo, então a Bruna já fez esse trabalho de substituição e ela deve ter usado alguém de carreira. Então ela deve estar falando ali com algum produtor de elenco ou com algum agente, alguém que tem a ver com a arte, ou com a própria arte, ou com a Globo, e falando para eles, olha, eu sou obviamente um condensado de talento, então vocês vão me notar, né? A cena dela ficaria mais forte se ela atrelasse isso a alguém da família dela. Ao invés de usar carreira, usar alguém que... a gente usar o conceito de carreira, ele se torna mais interessante quando a gente atrela isso a alguém da nossa família se sentir orgulhoso de nós quando a gente tem sucesso profissional. Então, o problema não se torna... O problema deixa de ser carreira e se torna... eu ser bem-sucedido perante aos olhos de alguém, da minha família. Então, a cena dela já ficaria mais interessante se ela tivesse usado, por exemplo, pai ou mãe. Enfim, eu tenho outras atrizes que fizeram essa cena, que usaram isso, né? Acho que uma atriz usou o pai e ela era um bagel, era assim... pai, você tem várias pessoas podres na sua família e eu sou um bagel. Como é que você não me nota? Eu sou uma pessoa que... a única pessoa que te ama de verdade. Como é que você não me nota? Eu sou um bagel no meio de um monte de pão de alho. Então, eu sou a pessoa que te ama profundamente, verdadeiramente, no meio desse monte de gente que, cara, que não pensa em você, que só pensa em si, ou que não sei, que não te amam verdadeiramente como eu te amo. Então, você fazer essa balança ser uma coisa pessoal sobre amor e não exatamente sobre carreira. Sua cena vai ficar mais forte, tá? Tá, mas eu agora, meu maior conflito da vida é profissional. É como se como se cada vez que eu perdesse um teste, eu perdesse uma pessoa da minha família. Porque eu sei que tem uma hora da vida do ator, que em algumas pessoas, óbvio, né? Você chega num momento tipo esse, assim, se você tá batendo na trave em várias coisas, e aí você não pega mais um trabalho, né? Tipo, não, agora esse eu vou pegar, e mais uma vez você não pega. Cara,
isso pode ser como uma morte. Né? Eu acho até que essa coisa, essa é uma informação parecida com essa, está no livro da Ivana. Você pode considerar isso como se fosse uma morte de alguém da sua família. Então, você até pode usar isso. Ela poderia usar isso como substituição para essa cena, mas só se ela tiver nesse limite de carreira. Só se tiver foda, se ela tiver tipo, quase em depressão, porque a carreira dela não está andando. Se não for esse o caso, é melhor que ela use alguém da família, isso vai deixar ela mais forte, mais interessante. E aí, o que acontece? A gente está falando de comédia, né? A comédia, ela é o esgarçamento do drama. A comédia não é um texto mais leve, como a gente tende a pensar. Vamos fazer uma comédia porque é mais fácil. Não é. A comédia é pior do que o drama. A comédia, o texto se torna engraçado porque você fala através de um ponto de desespero seu. Então, quando você personaliza com coisas mais densas, coisas mais graves, então se ela estivesse usando o fato dela, eu preciso dar certo na minha carreira para que eu seja admirada pelo meu pai ou pela minha mãe, enfim, por alguma pessoa mais próxima, ela ia ficar mais engraçada, naturalmente engraçada, que ela ia se desesperar mais. E aí, ela não teria forçado um pouquinho a barra, como ela fez em alguns momentos. Desculpa, gente, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui. Ela não teria forçado a barra na comédia em alguns momentos que ela fez nessa cena. Isso teria sido mais natural. Por exemplo, quando ela fala bacon, sabe? Você ia olhar e ia falar assim, bacon. Eu não consegui enxergar que aquilo ali ela tá realmente falando da dor. Eu acho que ali ela sabia que teria que ser uma coisa engraçada e aí ela deu essa apertadinha nesse lugar. Se ela tivesse realmente puxando de um lugar de muita, muita dor, a comédia vem naturalmente, fica muito mais engraçada. Vocês podem ter certeza disso. As suas cenas de comédia, as melhores cenas, pensa na vida de vocês. As situações mais engraçadas que vocês passaram, você não estava rindo. Quem estava rindo era alguém que estava te vendo, de fora, né? Tava muito engraçado, mas para você tava uma merda. Muito provavelmente. Então, é isso. Personalizar, deixar denso para que a comédia venha de uma forma mais natural ainda. E o início, não correr com o texto. Depois eu acho até que ela vai ficando mais confortável. Isso é muito natural, né? A gente começa mais tenso, depois a gente vai ficando mais confortável. E aí ela vai diminuindo a velocidade do texto. Mas no início, ela dá uma corridinha. E esse início, ela não pode correr, porque você está tentando fazer a pessoa visualizar um negócio. Então ela diz, sabe qual é o início do texto da Bruna? Peraí, só um segundo. Imagina que todo dia você só come pão de alho. Valeu, Laurinha. Vamos imaginar, tá? Que todo dia você só comesse pão de alho. Imaginaram? E aí, um dia, aparece um bacon. Entende? Quando você está fazendo a pessoa imaginar um troço, ainda mais uma coisa meio fantástica, assim, né? Que ninguém come pão de alho todo dia e ninguém é bacon, né? Então você está fazendo a pessoa ter uma imaginação meio mundo da fantasia. Então você precisa dar o tempo dela imaginar esse negócio. É muito melhor quando você faz isso imaginando junto e dando tempo da pessoa enxergar do que se você vira para a pessoa e fala assim, imagina se você come pão de alho todo dia e aí de repente aparece um bagel. Entendeu? Aquilo fica assim, você não consegue ver. Então você, enquanto ator, quando você se coloca nessa calma, nessa tranquilidade, você, além de fazer um texto muito melhor, então você deixa aquela pessoa ter o tempo dela para imaginar aquilo. Você aterriza muito melhor as coisas que você está falando. Então, aterrizar é quando a coisa que você fala cai, ela tem um peso, ela chega no outro. E, além disso, você ainda mostra, assim, é um brinde que você ganha, digamos assim, né? Você ainda prova que você tem muita tranquilidade e autoconfiança com aquela cena que você tem nas mãos. Porque você não corre, você aproveita tempo que você tem nas mãos.
Você não tá apressado ali para se livrar do texto, tá? Então, assim, eu senti muita falta, Bruninha, de você fazer um gesto grande e longo ali, de você imaginar mesmo, entende? Então, assim, se você tá falando com um produtor de elenco e você tá dizendo, cara, tem um monte, você escala um monte de gente ruim, fulano, e eu sou maravilhosa. Isso é uma coisa. Agora, se você tá falando com, sei lá, com teu pai, e você diz, pai, sabe a minha mãe e o meu irmão, sei lá, a minha irmã, que não ligam pra você? Ou a minha avó, que não liga pra você? Pois é, eu ligo pra você. E aí, às vezes, você pode olhar pra mim e falar assim, nossa, mas a Bruna é tão pentelha, ela vive no meu pé. Eu ligo pra você. Então, esse tempo seria um tempo que você usaria se você estivesse falando sobre isso com o seu pai. Diferente do tempo que você usaria se você estivesse falando com um produtor de elenco. É por isso que quando a gente personaliza com coisas mais densas, mais pessoais, mais de família, as cenas tendem a ficar melhores. Show? Eu tenho uma dúvida, posso tirar? Laura, pode. Eu queria entender essa relação que você falou do correr com texto. Eu me identifiquei muito, porque na teoria sempre corro com texto e às vezes a gente embola também, não fica claro para quem está entendendo. E isso tem que partir do produtor de elenco, de quem está assistindo, principalmente num teste presencial. Ele fala, vai mais devagar e tal, isso vai, né, da direção. Mas quando a gente está falando de self-tape, por exemplo, você citou que é a coisa do 1 minuto e tal, eu queria entender como é que a gente faz nessa relação. A gente tem 1 minuto, mais ou menos, ou enfim, um determinado tempo, e a gente tem uma relação ali com o texto. Como é que a gente faz para não correr, mas também para entregar em 1 minuto? Você tem que escolher um texto menor. Porque, assim, não adianta você fazer um texto enorme que você vai ter que correr, sair desesperada para terminar aquele texto. Porque, assim, acho que uma coisa que a gente tem que entender é o produtor de elenco, quando recebe um teste seu, ele não faz questão de ver aquele texto até o final, até porque aquele texto ele já conhece, entende? Ele inclusive, assim, ele nem vai assistir a sua cena até o final se ele não gostar dos 15 primeiros segundos, porque ele recebe 500 cenas. Não é? Então, o que é mais importante pra gente não é falar o texto perfeitamente, ou não é fazer um texto enorme para o cara ver que você, sabe, não sei, que você sabe falar um texto enorme, você decorou aquilo tudo. O importante para o produtor de elenco é ver se você está engajado ali de verdade. É ver o quão bom ator você é. Isso ele vê, o cara que é super treinado, ele vê em 10 segundos. Então, o melhor para você é fazer um texto menor, um texto mais curto, e entregar uma cena excelente de 1 minuto, ao invés de entregar uma cena muito longa dentro de 1 minuto. Agora, se o cara manda uma cena para você enorme e fala que aquilo ali tem que caber em 1 minuto, você não vai ter opção, você vai ter que falar mais rápido. Mas eu acho difícil a pessoa fazer assim, se bem que assim, no mercado tem tudo, né? A gente faz testes os mais absurdos do mundo, eles dão geralmente poucas informações e a gente tem que ficar pescando e vendo o que seria mais interessante para usar para aquele personagem, apesar de você não ter muitos pontos de ancoragem, que você não conhece a história. Então tem de tudo. Mas, geralmente, assim, né, nos casos em que você pode escolher, facilita o seu trabalho. Escolhe uma cena menor, mais densa, mais interessante, que você possa, entendeu? Falar com calma. A cena da Dandara, por exemplo, eu vou tentar passar ela na semana que vem. Eu nem falei com a Dandara ainda, mas eu tenho certeza que ela não vai se importar. É uma cena muito curtinha, sabe? Mas potente, que ela tá presente, ela tá engajada, o coração dela tá na mesa, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, agora, se você pode fazer um texto muito bom, longo, correndo um pouco com o texto, assim, falando mais rápido, ainda assim você pode, claro. Você tem que ancorar objetos internos muito fortes, você não pode perder suas imagens, porque você não vai ter muito tempo de respirar ali. Então, as suas imagens têm que ser muito fortes. Tem que ser coisas importantes para você, fortes nesse sentido, tá? Quando você começar a falar o texto,
as imagens não vão começar a sumir. Então, elas são fortes quando elas ficam, depois de você se libertar do trabalho, né? Eu não sei o quanto vocês leram do livro da Ivana, eu não sei o quanto se vocês estão familiarizados com esses conceitos dela, né? Mas quem leu, eu acho que entende bem isso, né? Você tem que fazer o trabalho e depois poder soltar. Só que quando você solta, o trabalho tem que ficar. E ele só fica se as imagens são fortes. Entende? Então é isso. Se você ancorar o seu trabalho muito bem, você também vai conseguir fazer uma cena longa, falando um pouco mais rápido, com bom resultado. Tá? Marina? Ih, falamos juntos. Damas primeiro. Obrigada. Tudo bem? Saudade primeiro. Eu achei curiosa essa questão do humor, né? Quando eu estudei com você, eu não tive a oportunidade de fazer essa comédia com essa personalização de um lugar que dói. Sim. E aí eu fico muito pensando sobre isso, tentando me imaginar. A comédia, ela tá, então, o texto precisa trazer essa comédia, né? Porque para não cair no risco de repente rolar um choro, virar um super drama num texto que, sabe? Porque assim, eu vou usar um lugar de dor e tem que ser um lugar muito pessoal. Então, onde que tem que estar a comédia aí? Tem que estar muito expressa no texto, não é isso? Não. Não? Você falou uma coisa interessante. Você falou assim, isso tem que estar meio certo ali para eu não cair no risco, né? Camila, te juro, olha só. Se eu tivesse escutado isso no início da minha carreira, eu acho que a minha vida teria tomado um rumo muito diferente. Eu gosto da minha vida do jeito que ela está hoje, mas eu não reclamaria em ser uma estrela internacional. Você não pode ser. Ó, arrisque-se. Arrisque-se, por favor. Você fazendo certo, você não vai muito longe. Então, assim, se a pessoa que está te vendo mandou aquele texto para você e você, cara, faz o cara pular da cadeira com a interpretação que você trouxe, e é óbvio, assim, você tem que estar profunda, você tem que estar, né, você tem que estar condizente com a situação e ter um trabalho consistente de ator. Mas, se você entra numa cena de comédia e você tá chorando pra cacete de tanto que aquilo tá... Cara, aquilo pode ser muito mais engraçado. E o cara certamente vai se surpreender vendo você fazer aquilo, porque ele não tá esperando que ninguém fosse mandar uma cena daquele jeito pra ele. Ele viu 100 cenas, a sua cena você tá chorando ao invés de rindo. Obviamente, não pode ser sem noção de fazer um troço totalmente, né? Você tem que estar ali, tem que estar condizente com o que o personagem está querendo, está tentando e tal. Mas, assim, cara, arrisque-se, faça errado, faça feio, faça troncho, sabe? Quando eu comecei a arriscar na minha carreira, foi quando eu comecei a pegar as coisas mais legais. Eu lembro que eu cheguei uma vez num teste. Não acredito em contar essa história aqui, gente. Mas vamos lá. Então, já que é para todo mundo. Já que é para todo mundo se expor, eu tenho que ser a primeira. Uma vez eu cheguei num teste que eu queria muito, assim, eu sabia que eram centenas de atrizes fazendo. E a pessoa me pediu para eu contar uma história. Primeiro que eu tinha que vender um produto, tinha que fazer um merchan de um produto. Então, assim, eu sabia que todo mundo ia fazer um merchan de um produto que existe. Por exemplo, sei lá, eu vou vender a lavadora Electrolux do não sei o quê. E eu cheguei lá, eu inventei um aparelho baseado no meu pai, que também não escuta, tem um ouvido seletivo. Meu pai é meio surdo, mas ele é surdo meio que... Eu já percebi que ele é surdo de propósito, sabe? Quando ele quer. Então, eu inventei um aparelho de filtragem de audição. Então, é um aparelho de audição seletiva. E eu vendi isso no meu merchan. E aí, a história que eu contei, depois você tinha que fazer o merchan e você tinha que contar uma história. E eu fui super arrumada, com, sabe, assim, roupa toda menininha, toda elegante, preparada para fazer o certo, né? E aí eu cheguei lá, tinha que contar essa história. Gente, eu tenho uma história de laxante. Eu nunca tinha tomado laxante na minha vida. E eu namorei um inglês super... Inglês, né? Então, super...
não saía do salto em momento nenhum. E aí eu fui passar o Natal na casa da família dele, que eu nunca tinha visto na minha vida. E a família dele morava numa casa toda de madeira. Eu tomei laxante no Natal e eu acordei a casa inteira quando eu estava subindo as escadas para ir ao banheiro às 5 horas da manhã. E aí, como estava todo mundo acordado, todo mundo ouviu o festival de peidos do meu banheiro. A casa inteira ouviu. Então, assim, essa história é muito engraçada, né? Eu queria morrer. Só pra gente falar da comédia no drama, né? Mas, assim, eu queria, se eu pudesse, eu ia me assassinar ali, me jogar na descarga junto com o produto do laxante e me dava descarga e ia embora para a China, né? Mas, assim, contei essa história lá no negócio e peguei o trabalho. E esse teste foi depois de uma sequência de testes, uma sequência de nãos. Esse trabalho, eu entrei nesse teste, eu lembro, muito segura de falar assim, cara, hoje eu vou me fuder, eu vou errar, eu vou, sabe, nem que eu tenha que pagar o maior mico da minha vida. Hoje eu não vou fazer o certo. Entende? Então é isso, Camila. Arrisque-se, porque você, quando você se arrisca, você não sabe o que pode acontecer e o outro também não sabe o que pode acontecer. Então ele vê você e fala assim, cara, essa mulher é doida. Eu preciso dela no meu trabalho. Ou eu nunca, ou o cara vai olhar pra você e falar assim, cara, essa mulher, Deus me livre. Ou ele vai olhar pra você e falar assim, cara, essa mulher é maluca. Eu preciso dela na minha novela, no meu show. Ela vai fazer muita diferença. Entende? Você nunca mais vai passar como uma atriz qualquer. Eu tenho um outro exemplo desse de risco que eu acho muito interessante, que é de uma outra amiga minha. Ela é ótima atriz, só que ela é muito linda. Então, ela era sempre escalada para fazer a muito linda, né? E aí, ela fazia musicais. Quando... eu não posso falar muitos detalhes, senão vocês vão... Né, assim, enfim, é uma história meio íntima dela. Mas tinha uma encenadora que ela tinha paixão por trabalhar. Ela é louca por trabalhar com essa mulher. É a maior encenadora de musicais do Brasil. E essa menina estava sempre em coro, né? Ela fazia todos os musicais, mas ela fazia como coro, fazia como... enfim, né? Ela nunca tinha um papel de destaque. E tinha uma carta de intenção no teste dessa produção. E aí, ela escreveu nessa carta, olha só, gente, eu sou ótima, eu danço muito, eu canto muito, eu interpreto, eu sou foda, tá? Mas, ó, eu tô cansada, tô de saco cheio de fazer papel secundário. Se você quiser me colocar num papel bom, eu vou amar fazer o seu trabalho. Mas se for para pegar um papel pequeno, por favor, nem me considera. Vocês não acreditam? Nada. Bizarro, né? Ela fez um puta personagem, um dos maiores musicais dessa mega encenadora. Entende? Então a gente tem que arriscar. Tá? Certo. Marina? Oi. Oi, amor. Oi, só queria tirar uma dúvida, eu vou puxar uns pontos que você falou, eu queria falar em relação da fisicalização. Vendo o segundo vídeo, que foi uma comédia, eu achei impossível não vê-lo com a fisicalização. Eu não imagino essa menina parada, dura, fazendo. Só que uma dúvida que eu tenho é em relação a que muitas vezes eu acho que criou-se um conceito que no drama a pessoa tem que ficar parada, olhando, e não sei o que, e não pode se mexer, principalmente monólogo. Criou-se essa ideia. Eu acho que talvez um pouco disso, só para contextualizar, você falou do inglês, eu acho que muitas são dessas referências, muitas vezes até europeias. Você pega coisas, por exemplo, inglesas, que a pessoa é uma temperatura mais fria, e aí fica essa coisa também. Mas a dúvida que eu queria te perguntar é o limiar de até quando a gente vai para essa fisicalização ou não. Por exemplo, a segunda, eu acho que é dela. Da menina, pelo que parece. Eu não conheço a menina, não sei quem é, mas eu acho que é dela, muito orgânico dela. Só que essa fisicalização, ela surge na hora, depois do trabalho ter sido feito, assim, a gente fez os objetivos, unidades e ações, tudo, e vai surgir o que vai surgir, ou é uma coisa que tem que ser estudada antes? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigado. Legal, amor. Ela vai surgir.
essa fisicalização, ela vem de uma maneira muito natural quando você está falando do seu monólogo interno. Então, se, por exemplo, se a Bruna está fazendo lá o texto dela, e aí ela fala, depois do bagel, eu conheço bem esse texto, mas eu não conheço tão bem. Então, Laura, você que já fez, me ajuda aí. Então, ela fala do bagel, daí ela fala das oportunidades, porque na verdade a personagem ela tá querendo ser escalada para um teste mesmo, né? Nesse musical, a Barbara Streisand passa o musical inteiro querendo ser uma grande estrela. E aí ela começa a falar que uma hora vai acabar, que é um complô, porque ela é muito talentosa, mas ninguém dá uma chance, que uma hora vai acabar a chance das meninas bonitas e que eles vão dar uma chance para ela. Bruna, obviamente, teve que alterar essa parte do texto, que ninguém ia acreditar se ela falasse que ia acabar para as meninas bonitas, finalmente lá então. Mas, enfim, por exemplo, quando ela vira e fala assim, eu sou uma Isis-nata, né? Se a gente está falando, por exemplo, se eu estou falando com o meu pai, e aí eu viro para ele e falo assim, eu sou a pessoa que mais te ama no mundo. Eu sou obviamente, a sua melhor versão. Eu sou a sua melhor versão. Eu sou o resumo da sua vida que deu certo. Entende? Por exemplo, eu fiz vários gestos aqui, concorda? Eu sou isso aqui, não sei o quê. Quando eu estiver fazendo meu texto, eu vou procurar repetir os gestos que eu estou fazendo naturalmente no meu monólogo interno. Então, se meu monólogo interno para esse momento eu sou, cara, o resumo do que deu certo na sua vida. Eu vou falar o meu texto assim, essa parte é só importante que você olhe para mim. Eu sou uma Isis-nata. Entende? Então, assim, essa fisicalização, você perguntou qual é o limiar disso, né? Para não ficar estranho, ou para não ficar, imagino que seja meio que antinatural, né? Talvez seja essa a sua dúvida. É o limite da vida, é o que você faria na vida naquele momento. O que você está falando por trás daquele texto? E quais são os gestos que te brotam, né, que dá vontade de você fazer naturalmente? São esses gestos que você vai fazer para a cena. Tá? E se você se baseia no que você faria para a sua vida, é impossível a coisa ficar antinatural. Porque você é um ser humano, né? Você está se mexendo que nem uma pessoa normal. Então, o seu personagem vai pegar aquilo emprestado. Faz sentido? Tá? Oi. Posso aproveitar? Ana, pode. Então, sobre essa pergunta que ele fez, e eu, pelo que eu entendi, você disse que as coisas são mais naturais, né? Mas existe um estudo a partir disso, né? Tipo assim, a partitura do ator, assim, quando você constrói a sua partitura, você gosta do termo partitura? Eu não sei, assim, eu tô te perguntando mesmo. Porque, assim, a gente vai ler... tipo, vai ficando natural, mas automaticamente, assim, você não vai ignorar aquilo, né? Você vai pensar o que valeu daquilo ali que tu estava estudando e automaticamente algumas coisas você vai descartar. Ah, isso daqui eu não gostei. Você gravou lá 3 vezes. Ah, isso aqui ficou muito legal. Eu gostei. Então, você automaticamente vai... Entende? É isso? Você concorda? Nayara, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você pode reformular? Vou dar um exemplo. Estou perguntando. É assim, a Mon perguntou e você respondeu. Eu entendi que os gestos podem ficar mais soltos, assim, né? Sim. Eu gosto disso, mas eu sempre, para mim, assim, a partir faço um vídeo, faço 2, faço 3, aí eu vou vendo o que funciona. Então, assim, não é tudo tão jogado. Então, existe tipo uma construção de uma partitura ou de um repertório para aquela cena. Ah, isso daqui eu entendi que ficou bem. Entendeu? Porque ele partiu de uma coisa natural, de um sentimento de, sei lá, de me colocar vulnerável, de me colocar pessoal, né? Me expor. Mas aí, dentro disso, eu ainda assim estudo para levar isso para uma cena final, assim, digamos.
Não que eu não que eu vá ficar presa a fazer só aquilo, mas assim, aquilo vai me guiando de alguma maneira. Sim. Você concorda com isso, Eu Marina? Não entendo. sei, assim. Não, eu entendo sim. Como isso? Desde que você esteja vivo em cena, que você não esteja simplesmente repetindo gestos que funcionaram, se durante aquela cena, se toda vez que você falar, por exemplo, que você sente muita falta da sua avó, aí você tem essa fala na sua cena, assim, eu sinto muito a falta dela. Se todas as vezes que você fizer aquela cena te dá vontade de colocar a mão aqui, eu sinto muito a falta dela. Eu não tenho nenhum problema com o fato de você repetir esse gesto todas as vezes, entende? Mas para mim é um problema se você não tem vontade de repetir isso, mas você faz o gesto porque você acha que fica bom. Tá bom. Entende? Eu entendo. Concordo. Se a coisa te dá vontade, você pode fazer, nossa, você pode repetir aquilo todas as vezes. Se você estiver falando de uma peça e você está em cartaz há 3 anos, você pode fazer o mesmo gesto todas as vezes, entende? Se aquilo for orgânico. E aí, lá num belo dia, alguma coisa pode me incomodar demais e eu querer virar do avesso esse gesto, tudo bem. Completamente. Completamente. Tá. Você tem que estar livre. Obrigada, tá? Porque imagina, a gente parte do princípio que você está vivendo organicamente aquele conflito, né? Porque a gente está falando de objetivo de cena, então você quer alguma coisa do outro personagem, então você está completamente vivo em cena, porque você tá tentando alguma coisa da outra pessoa, né? Então os seus gestos, eles vão vir a partir do ponto em que eu tô conseguindo aquilo dessa pessoa, então você vai ter um gestual e eu não estou conseguindo uma coisa dessa pessoa, então você está muito vivo, presente ali em cena. Se o seu gesto vier naturalmente, todas as vezes, sem nenhum problema, maravilha, você vai manter. Se não, você abandona. Sim. E deixa o seu corpo, porque a gente tem a ferramenta número 12, né? Que você faz todo esse trabalho, inclusive de atividades, né, que a Ivana chama de doings, que eu acho que isso também tem a ver com gestos, então você programa algumas coisas, mas na hora da cena você solta o trabalho e você vai lidar com o que acontecer com você. Show? Show, obrigada. De nada. Então vamos lá, vamos mais uma cena? Vamos, Vinícius? Vou aproveitar aqui o tempo da Lara, só desligar o meu ar-condicionado. Pode, Má? Pode. Ó, que lindo, Então, gente. começou, não dá pra gente ficar colocando muita coisa, não dá pra ter muita regra. Eu acho que a boa é nem ter regra. Cara, vamos no flow. Cada um faz o que quer, bebe o que quer, fuma, sei lá. Eu tô a fim de dançar. Pô, quero muito dançar, pular, Laura, só um sabe? Quero segundinho. aperto, Eu falei no início do texto dele, não deu para entender o que ele começou. Eu sei que ele tá falando de carnaval, né? Mas ó, o pessoal não sabe. Você bota do início de novo. Presta atenção, começou, não dá pra gente ficar colocando muita coisa, não dá pra ter muita regra. Eu acho que a boa é nem ter regra. Cara, vamos no flow. Cada um faz o que quer, bebe o que quer, fuma, sei lá. Eu tô a fim de dançar. Pô, quero muito dançar, pular, me divertir, sabe? Quero aperto, multidão. Sei lá, acho que você tem que ter cuidado com o que você vai comer. Prestar atenção nisso, é um conselho, não é uma regra. Agora, não dá pra sair por aí dando uma de cuzão, né? Isso aí é um conselho, mas já vale como regra, já vale como os dois. O que não vale mesmo é morrer. Essa é a primeira regra do rolê, vamos lembrar disso sempre. Sim, cara, eu acho que se chover, sei lá, não importa, às vezes se chover é até melhor. Pega uma fantasia, aquelas tipo conceito, sabe? Pode estar na mente, pode estar no corpo, pode ser o que você quiser, pode ser uma fantasia de verdade também. Mano, a gente foi livre, vamos ser livre, deixa o barco rolar. Agora, não dá pra sair por aí, né, transando sem camisinha. Sei lá, a partir de hoje até o último dia, nem sei mais quem eu sou. Me chama de qualquer coisa, me chama do que tu quiser, cara. Pode ser, sei lá, talvez eu atenda, talvez não.
Eu acho que a boa é você entrar um pouco nessa também, sabe? Ser mais leve, pô, relaxado. Só não dá pra esquecer de levar a carteira de motorista vencida ou, sei lá, a identidade, né? Você pode precisar. Boa, vamos beijar geral, vamos beijar todo mundo, beijar sem moderação. Agora, não vai esquecer que não é sempre não. Sei lá, esse ano eu tô sentindo aquela sensação de saudade, sabe? A gente tá no primeiro dia, eu já tô assim. Aliás, eu acho que você vai sentir saudade no meio ainda. Sério? Pode até não parecer, mas carnaval é coisa séria. Ótimo. Então vamos lá, Vinícius. Já que você tá aí, que é muito bom quando a pessoa tá aqui, né? Me diz o que você acha, se você já percebeu alguma coisa que você poderia melhorar nesse texto. Já percebi muita coisa. O quê? Já percebi, porra, coisa pra caralho. Tipo, eu acho que tem essa coisa do... Eu tô com muito vício. Acho que isso, não sei se você notou, mas eu tô com alguns vícios de linguagem. Não notei. Aí eu até anotei aqui algumas... Eu acho que algumas falas, a forma que eu falei algumas falas, alguns verbos, ficou meio desconexo. Não ficou interessante. E aí eu acho que tem essa coisa de talvez da substituição, de eu não ter pensado... Tipo, eu tava pensando em falar com um amigo. Então, talvez se eu trouxer... Eu pensei, ainda agora, quando você falou da menina, eu pensei, pô, se eu fizesse falando com meu irmão, talvez isso poderia ganhar... Tipo, eu tô cuidando do meu irmão para ele não fazer merda no carnaval, para ele não sair por aí comendo besteira. Talvez isso podia ter trazido algo melhor. Coloquei também o coisa de tempo, que seriam mais pausas, né? Algumas pausas que tem, talvez eu não soube aproveitar bem, ou não dei tempo para o outro responder. Deixa eu só fazer deixa eu só comentar isso daí que você falou. Você falou, eu poderia ter dado mais pausas. Logo em seguida, você se consertou e colocou a coisa do jeito que ela deve ser, né? Não dei tempo do outro responder. Cuidado quando você pensa em coisas externas. Por exemplo, eu preciso dar uma pausa aqui. Isso tem que vir de um processo interno. Como é que é o processo interno da pausa? Eu dou tempo do outro responder. Ou eu dou tempo... Eu preciso testar uma coisa com essa pessoa, né, que é a sua ação, que é o seu verbo. Então, por exemplo, fazer você se sentir amado, fazer você se sentir cuidado. E aí eu observo qual é o efeito que eu causei no outro, entende? Quando eu joguei essa ação. E aí é a pausa. Isso também. E essa coisa do fazer o outro, né? Eu te garanto que eu não quis fazer o outro nada nessa cena. Eu nem pensei nisso. E eu acho que isso vai fazer diferença. Talvez eu tivesse... Cara, assim, é engraçado, porque eu gravei esse vídeo em setembro, assim, eu comecei a estudar de lá para cá. Então eu olho e eu fico meio, caraca, quanta coisa. Que bom, né? Que bom, a gente evolui muito em pouco tempo, né? Mas, o principal problema da sua cena... Assim, você tem muitas qualidades, você é super carismático. É gostoso ver você falar, sabe? Assim, dá pra ver que nem a Isadora, que eu falei numa outra, eu nem sei se a Isadora tá aí hoje, mas dá pra ver assim, cara, como esse menino é legal, sabe? E, gente, a gente não pode ser inocente nesse sentido. Todo mundo quer trabalhar com gente legal, sabe? Um dos componentes da escalação é a pessoa pensar assim, cara, eu quero trabalhar com essa pessoa. Pelo motivo que for, assim, pode ser, cara, ou esse cara é muito legal, ou é uma pessoa que me instiga de alguma forma, que eu não sei o que essa pessoa tem, mas eu gosto dela, que geralmente é a química sexual, é o famoso borogodó, né? Então, o Vinícius é muito legal, então dá vontade de ter ele no seu casting, né? Então, isso já é uma coisa muito boa. O problema da sua cena é que não tinha obstáculo nenhum. Entende? Uhum. Não tinha nenhuma dificuldade. Não tinha conflito. Não tinha. Entendeu? Tava falando que o carnaval é um momento de piração, a gente bebe muito, a gente vê uma noite aqui tudo. Não tinha nenhum problema, entendeu? E aí, como é que o seu texto é ótimo, tá? O texto é muito bom. Eu acho que o conflito vem a partir do momento em que você entende que você quer alguma coisa da outra pessoa, que foi exatamente o que você disse agora. Eu não tinha objetivo nenhum, eu não queria nada da pessoa, né? Então, quando você quer alguma coisa daquela pessoa e você, sabendo que, né, quando você tem um treinamento nesse sentido, assim, você sabe que o teu
a personagem tem obstáculos, então você sabe que você não está conseguindo aquilo. E aí a sua cena vai se desenvolvendo a partir da sua dificuldade e não da sua facilidade, entende? Então, eu acho que ali a melhor coisa, o seu melhor objetivo de cena que você poderia usar, assim, ou alguma coisa nesse caminho, é fazer você, sei lá, fazer você ter vontade de ficar só comigo no carnaval, entendeu? Fazer você se apaixonar por mim. Fazer você provar para você que eu posso ser essas 1000 facetas do carnaval. Provar para você que eu sou muito divertido, que é melhor você ficar só comigo no carnaval. Ou simplesmente fazer você se apaixonar por mim. Isso que você falou é legal, né? Porque me faz pensar sobre história de base. Talvez ter pensado numa história de base para esse objetivo entrar legal, por exemplo, essa coisa de se apaixonar, eu acho que faz sentido. O texto é interessante para isso. Então, de repente, pensar nessa história de base, propor esse querer, eu acho que faz sentido. É muito bom, assim, muito bom. Tipo, tem uma hora que você fala, você pode me chamar de um apelido se você quiser, sabe? E aí a pessoa dá o apelido e você fala, bom, por exemplo isso. Só que assim, como não tinha obstáculo nenhum, tipo, vamos supor que você fala pra pessoa, né? Você tá ficando com a pessoa e você fala assim, você pode me dar o apelido que você quiser. Aí a pessoa vira e dá um apelido pra você, tipo, pau amigo. Tá bom, então tá, então seu apelido é pau amigo. Eu tô apaixonada por você, mas assim, ok, por exemplo, até pode ser. Fala. Não, e isso que você falou me faz... Eu concordo muito com o que você tinha falado sobre comédia. Na real, eu já escrevi stand-up, eu sempre fiz muita coisa de comédia e tal. E engraçado, porque esse texto é um texto tipo, que chegou para mim e falou, esse texto combina com você, faz esse texto aí. E eu falei, pô, esse texto combina muito comigo. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que olhando hoje com a cabeça, isso foi em setembro do ano passado, olhando com, sei lá, em 4 meses, é muito legal perceber que hoje a minha cabeça tá totalmente diferente para isso, assim, como eu faria a leitura desse texto, por exemplo, né? Essa coisa do apelido que você falou, acho que tá muito correlacionada a essa coisa da comédia, por exemplo, né? Tipo, eu ouvi um apelido que, porra, não é tão legal e, tipo, isso ficaria engraçado para quem tá assistindo, eu acho, ou sei lá. Mas acho que tem um pouco disso também, né? Cuidado para você pensar nisso, assim, eu tenho que relacionar o apelido à coisa da comédia. Você tem que relacionar ao teu objetivo de cena, o que você quer daquela pessoa. E aí, se você escolhe sempre o que vai deixar a tua cena mais interessante. Então, se você escolher um apelido fofo, que a pessoa tá te dando um nome tipo assim, meu amor de verão, sei lá, o meu amor eterno que eu conheci no carnaval, isso diminui os obstáculos para você. Porque é fácil de você ficar com essa pessoa. Então, você tem que escolher um apelido em que a pessoa esteja te rejeitando, entre aspas. Tá? Então, assim, não pensa tanto na comédia. Se você ouvir um apelido, tipo, muito doloroso, vai ficar engraçado. Você vai, tipo, você vai levar a porrada e você vai ter que se recompor para continuar na conversa com aquela pessoa ainda, entendeu? Assim, cara, então, ok. Tudo bem, tipo, por exemplo, pode ser esse apelido aí que você falou. Entende? E aí, no final do seu texto, você fala alguma coisa tipo, você vai sentir saudade de mim, não é? No meio do fato que você vai estar com saudade de mim, não é? Eu acho que é exatamente isso que você falou e eu não fiz a leitura correta, porque ele fala assim, você pode não perceber, mas você ainda vai sentir. Só que ele não fala, eu acho que ele não fala isso, que é para meio que levar essa pessoa para um lugar tipo de pensar que tá falando dele, né? Tipo, você ainda vai sentir. Eu tô falando para você que você ainda vai sentir falta de mim ou vai sentir alguma coisa em relação a mim. Mas como eu percebo agora que é um cara que tá talvez aí um pouco inseguro, ele fala, você pode até não acreditar, mas carnaval é coisa séria. Então, o carnaval, que ele fala carnaval coisa séria, é tipo um punch no... É tipo um punch, ele usa o carnaval como um punch, né? Mas ele fala, pode até não acreditar, mas carnaval é coisa séria. Ele encerra o texto com carnaval é coisa séria. Sim, e aí, dentro da sua personalização, o que você poderia estar falando para essa pessoa quando você diz, você pode não acreditar, mas carnaval é coisa séria? Dentro da minha personalização hoje, tipo...
Nem sei, eu não sei agora. Por exemplo, o que você poderia estar dizendo para a pessoa é: olha, apesar de ser essa porra louquice aqui que a gente vive no carnaval, eu quero coisa séria. Conhecendo o carnaval, ou, né, você pode não acreditar. Eu posso ter ficado com um monte de gente no carnaval, mas o que eu quero com você é coisa séria, entendeu? Sim. Alguma coisa nesse sentido, tá? E aí você não precisa pensar que esse texto é de drama ou de comédia, até porque ele não se define enquanto um drama ou enquanto uma comédia, tá? Na sua personalização já vai aparecer coisas de drama e de comédia, porque quando estiver muito difícil de você ficar com essa pessoa, por exemplo, ele te dá um apelido desse, sabe? Ela te dá um apelido desse, você quer me chamar de quê? Então, de pau amigo. Aí você vai, porra, entendeu? Você vai tomar esse soco. Então, a comédia ela vai se dar naturalmente pela personalização bem feita. Só para eu lembrei de uma coisa que pode ser importante de falar agora. Quando eu fiz esse texto, eu fiz uma coisa meio malhação, assim. Eu fiz ele pensando numa cena de malhação. Eu pensei, tipo, aquelas cenas de malhação, os meninos falando com os amigos dele. Legal. Então, eu acho que... E, de fato, eu não pensei nessa coisa de drama ou de comédia. Eu só fiz... A minha única referência de base naquela época foi uma cena de malhação. De fazer algo que rolaria em malhação, possivelmente. Ainda bem que você falou isso, porque isso era um dos pontos que eu queria falar, e se você não tivesse comentado, eu teria esquecido. Que é o natural, né? É fazer o natural. A gente ouve muito isso, assim, nossa, como ele é natural, na televisão, né, os diretores, às vezes o produtor de elenco fala, você tá muito natural, não sei o quê. O natural, ele não basta. Não, assim, a gente às vezes acha que porque a gente fez uma cena muito natural, a cena tá ótima, né? E não é assim, tá? E a sua cena é esse caso, assim, eu acho que você tem muitas qualidades, eu te falei, você é super carismático. Mas ela tá natural, mas ela tá sem conflito, ela não tem profundidade e ela não tem obstáculo, tá? Então, assim, eu entendo que é uma cena que poderia mais ou menos estar em Malhação. Você poderia muito estar em Malhação, né? Pelo teu perfil, pelo teu jeito, pelo seu carisma, assim, pelo seu jeito de falar. Você super poderia estar em Malhação. Agora, cada vez mais, se a gente for reparar, os atores têm mais profundidade e mais sutileza. Não entra mais em Malhação qualquer pessoa que faz uma cena natural. É difícil entrar em Malhação. Eu tenho atores ótimos que já testaram para Malhação várias vezes e não entraram. Sabe? Então, assim, a gente está concorrendo com muita gente e muita gente muito boa e cada vez as pessoas estão melhores, porque é muito pouco trabalho, né? Se a gente estiver falando de TV, então é muito pouco mesmo. Então, a gente está concorrendo com pessoas que, assim, a maior parte das vezes, né? Até tem pessoas que entram que são muito bonitas, mas isso é meio raro, assim. Ou por algum outro motivo, mas isso é raro. O que a gente pode falar, assim, no geral, é que a gente está competindo com pessoas que se treinam demais, bastante, né? Então, a gente não pode escorregar. Você não pode achar que, né, uma coisa natural é uma coisa boa. A cena tem que ter conflito, tem que ter objetivo de cena. Ou assim, se você construir o seu personagem por outros caminhos, é óbvio que você pode construir por outros caminhos. Tem gente que não se identifica com o método da Ivana. Mas não basta ser natural. Tem que ter conflito, tem que ter coisa... Assim, você tem que estar atravessando alguma situação, querendo chegar em algum lugar. Beleza, né? Marina? Oi? Oi, tenho uma dúvida, posso tirar? Pode. É o seguinte, cara, você falou uma frase que eu achei muito foda, assim, que é colocar o coração na mesa, né? Pô, isso é profundo pra caramba, assim, e é tão bonito, né? E visceral, sei lá, eu vou levar isso pra vida. E aí é o que tá, né? Eu li o Poder do Ator, e eu lembro que algumas vezes a Ivana fala que numa preparação, seja para teatro, cinema, televisão também, você tem que testar tanto objetivo de cena quanto substituição, para você não achar que você encontrou de cara aquele objetivo que é o certo ou então aquela substituição que é a certa.
A minha maior questão é a substituição. Eu falei até isso aqui na semana passada. E aí a minha dúvida é a seguinte, na tua visão, para a gente encontrar a melhor substituição, é fazer, sei lá, vários diários emocionais, é isso? Assim, com substituições diferentes e ver qual que está funcionando melhor? É fazer vários diários emocionais diferentes e é você testar um pouquinho da cena. Então, assim, fazer até metade da cena, você pode fazer a cena inteira, se você estiver falando de uma cena de, sei lá, 2 páginas, você pode tentar fazer a cena inteira, testando mesmo a substituição. Por exemplo, nos ensaios, eu faço aula com a Ivana, né? Até hoje, agora que na pandemia ela foi para online, eu pude ter essa chance de voltar a fazer aula com ela. E a gente, toda semana, tem um parceiro de cena. Então, o que a gente faz? Você recebe o texto, você faz o teu trabalho, eu faço o meu trabalho aqui, ele faz o trabalho dele lá na casa dele. E aí, a gente 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, se encontra. E quando a gente está junto no ensaio, eu testo, cara, 3 substituições. Testo 2 objetivos de cena. Entende? Então, o ensaio, ele serve para isso. E é no fazer mesmo que você sente se o negócio está batendo em você ou não. Porque as respostas, quando se trata de cena, elas não funcionam muito se você quiser uma resposta, sei lá, chegar nesse lugar meio mentalmente, sabe? De você pensar assim, não, mas eu acho que aqui faz sentido eu colocar a minha mãe, não sei o quê. Às vezes você vai lá, coloca um ex-relacionamento seu de 3 anos atrás, você nem pensa mais naquela pessoa e funciona muito melhor, porque ainda tem questões em aberto aí que você não lembrava, entendeu? Então, realmente tem que testar, tá? Aí você testa fazendo diário emocional ou você testa no ensaio. Aí se você estiver fazendo um monólogo, né? E aí não tem parceira de cena, você também vai testar no ensaio. Você vai fazer sozinho, mas você vai sentir se aquilo... O que realmente pega mais pra você, sabe? O que faz o teu estômago torcer? Entende? É uma pessoa ou outra? É um objetivo ou outro? Qual objetivo me deixa mais engajado nessa cena? Qual objetivo me dá um resultado um pouco mais empoderado nessa cena? Qual objetivo me permite vencer nessa cena? Tá? Show, obrigado. De nada. Gente, por hoje é isso, tá? A gente vai, meio como eu falei, vai manter esse canal aqui pra gente tirar dúvida, pra gente se encontrar uma vez por semana. Recebi já alguns temas muito legais, vocês mandaram por WhatsApp. Eu queria que você falasse mais disso, mais daquilo. Então, eu vou começar a abordar esses diferentes temas e não só comentar as cenas. E aí, pensem sempre, tragam as dúvidas, porque esse é o momento da gente. Ô, Marina, tem uma dúvida ali no chat, eu acho. Aqui, hoje a gente já está com o tempo meio estourado. Se for uma dúvida... Tá, só para avisar. Obrigada, Flor. A Marina aqui está perguntando, substituição é mesmo que memória emotiva? Marina, essa dúvida é bem extensa. Mas não, tá? Não é memória emotiva. Eu sei. Eu vou responder, então, eu deixaria para o próximo, mas eu vou falar para você aqui, posso me estender mais no nosso próximo encontro, tá? Não é memória emotiva. Memória emotiva, ela se trata de questões, assim, de situações que você já viveu no passado e aí você se lembra daquelas situações para você se emocionar em cena, né? Então, nem Stanislavski fazia mais isso no final da vida, ele mesmo disse que isso não era válido. O que a Ivana usa em relação à substituição, não só a Ivana, tá? Quase todos os professores americanos usam. Então, Strasberg usa, Stellagler usa, Susan Betson usa, todos eles usam uma versão, Meisner usa uma versão de substituição. Esses conflitos que você usa em cena, eles têm que ser questões em aberto, assim, são questões não resolvidas para você. Então, não adianta você se lembrar de uma... por exemplo, você está fazendo uma cena de término de namoro, aí você vai se lembrar de quando você terminou um namoro, quando você tinha 16 anos e aquilo mexeu muito com você e tal. Provavelmente isso não vai ter força nenhuma na sua cena, entendeu? Aí, se você lembrar de alguma situação que você precisa terminar hoje em dia, vamos supor que a sua mãe seja uma pessoa extremamente controladora e está te impedindo de crescer e florescer na tua vida. Essa relação você precisa terminar. Como você adivinhou
né? Você precisa terminar essa relação. E aí, quando você usa sua mãe como substituição nessa cena, você está lidando com uma questão ainda em aberto, não resolvida. E aí sim a sua cena tem força, entendeu? Você não está tratando de algo que já passou e você só está lembrando. Show? Excelente explicação, muito obrigada. De nada. Valeu, Marina. Obrigado. De nada, queridos. Beijo. E a gente se vê. Obrigada, tchau. Tchau, Má, obrigada.